Bom dia, meus queridos. Aqui é de novo eu aqui, ajeitando meu boné na minha cabeça. E nesta manhã de terça-feira. E hoje eu quero meditar em um assunto muito interessante, né? Numa Bíblia com a linguagem mais explicativa. Nova tradução linguagem de hoje, a Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje. E nós vamos hoje meditar nos primeiros versos do capítulo 73 do livro de Salmos. Nós sabemos que o Salmo foi escrito não foi só por Davi, que nesse capítulo 73, quem escreveu foi Asaf. Asaf era a pessoa que cuidava da música no templo. E Asaf, ele devia estar com, quando ele escreveu isso aqui, ele devia estar com depressão. Então o capítulo 73 de Salmo, ele é muito, tem que ver, ó, Salmo de Asaf. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Bom, aqui já começa, o salmo dele já começa meio, falar, meio chicoteando as pessoas, né? Ó bem, na verdade Deus é bom para o povo de Israel. Aqui dizendo, mas só que ele diz assim, ó, depois, aqui é um texto, depois você lê o contexto. Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Agora, a partir do verso 2 diz assim: Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Aqui ele diz assim que ele quase perdeu a confiança em Deus, porque ele via que as pessoas más, os orgulhosos, os mafazejos, os maus, iam bem. E aí ele quase desanimou, quase perdeu a confiança em Deus. Você que está aí do outro lado, né, ouvindo essa mensagem, dá seu comentário, né, de onde é que você está. Eu não sei quem é você, mas estou vendo aqui que tem uma curtida, né. Se você está ouvindo aí, faça o seu comentário. E então, continuando aqui, o verso 3 diz assim: Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja dele. Tá? Aqui repetiu duas vezes o verso 3. Agora diz aqui: os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Isso ele dizendo, né? Cheio de saúde. O verso 5 diz assim: eles não sofrem como os outros sofrem, nem têm as aflições que os outros têm. Vamos ler bem esse capítulo, porque esse capítulo aqui é muito interessante, ainda mais nessa versão dessa Bíblia. O verso 6 diz assim: por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Então, aqui já começa a dar alguma descrição negativa, né?
o verso 7 diz: o coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vivem fazendo planos perversos. Eles gostam, verso 8, eles gostam de caçoar, eles só falam as coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus, que está no céu, e com orgulho dão ordens às pessoas aqui na terra. Assim, o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Bom, eu quero relatar algo aqui, não vou ler para vocês, mas está lá no livro de Êxodo, né? A saída do povo de Israel. Porque aqui diz assim, o verso 8 diz assim, assim, eles fazem tudo isso que está errado aqui. E diz aí embaixo aqui, o verso 10, assim, o verso 10 diz assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Eu quero dizer a audácia do povo que vê os milagres de Deus. Tem pessoas que podem ver milagre à vontade. Aconteceu com Jesus, aconteceu com os apóstolos. Eles enxergam, povo de Deus. Aqui, logo no versículo aqui, 1, né? Aqui, eles colocaram aqui o versículo 1. O versículo 1. Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Então, quando fala o povo de Deus, está dizendo o povo de Israel. Então, e todos nós podemos pertencer a esse povo, né? O povo de Israel, se diz aqui, que diz aqui no verso 10. Assim o povo de Deus. Hoje, porque o Israel já foi faz tempo, né? Mas existe lá como nação, mas não como hoje, como totalmente o povo de Deus. O povo de Deus é todo aquele, povo de Israel, o povo de Deus é todo aquele que aceita a verdade, aceita viver dentro da verdade. Esse é o povo de Deus. Mas aqui no verso 10 diz uma coisa negativa também, Assim o povo de Deus, tudo o que aconteceu aqui com os ímpios, assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem. Tá vendo? Agora eu quero lembrar para vocês, o povo de Israel saiu do Egito. Quando eles saíram do Egito, Deus fez muitos milagres, já começou a fazer milagres. Só de o que aconteceu no Egito, 10 pragas que aconteceu lá, só aconteceu dentro do arraial dos egípcios. Dentro da cidade, dentro do palácio do faraó, aconteceu as pragas. Já dentro do arraial de Israel não aconteceu nada. Ali não teve praga. Então, isso já foi um milagre para eles enxergar. Aí, de repente eles saem do Egito, o faraó ordena eles sair, depois o faraó vai atrás, aí começou os milagres de Deus. Deus defendeu o povo, defender eles, né? Aí até chegar no Mar Vermelho, aí Moisés bateu o bastão dele lá na água, e a água abriu, né? E eles atravessaram em seco. O povo do exército de Faraó pereceu no Mar Vermelho. Esses milagres eles viram tudo, eles viram. E vai. Aí, quando eles chegam, aí à noite, andava uma luz por cima deles, né, direto. Depois, de dia, andava uma nuvem. Isso tudo era milagre de Deus, eles viam isso. Só que eu quero chegar em um ponto que eles
da situação deles. Quando eles chegou em certo lugar, que eles acamparam, ficaram tranquilos por ali, Moisés subiu no Monte Sinai, ficou lá no Monte Sinai para receber as tábuas de pedra, os 10 mandamentos e as orientações de Deus, como ele era para dirigir aquele povo. E ele demorou 40 dias, 40 noites lá em cima. E aí eles pegaram agora e pelejaram, falaram com Arão, irmão de Moisés, para que eles fizessem um bezerro de ouro. Não, nós queremos um Deus diferente, um Deus que nós pode pegar nele, nós pode pedir, nós pode palpar, que nós possa ver ele. E incentivou. Aí juntaram lá todo mundo, seus colares de ouro, e aí Arão fez um bezerro de ouro. E eles colocaram aquele bezerro de ouro. E aí, só eu quero chegar aonde foi que eles falaram. Eles falaram assim para aquele: esse é o nosso Deus que nos tirou do Egito. Aqui a gente vê a fragilidade do povo que é escolhido por Deus. Esse povo, antes deles ir para o Egito, eles já eram um povo escolhido de Deus. E aqui ele chega a esse ponto de dizer, vendo todos os milagres, tudo que... E ele chega ao ponto de dizer, ó, o verso 10, assim o povo de Deus vai atrás deles e crê no que eles dizem, né? Aí o verso 11 diz assim: e eles afirmam, Deus não vai saber disso, o Altíssimo não descobrirá nada. Tá vendo? Aqui chega ao ponto de dizer que Deus não vai saber disso, não vai saber de nada, né? Então, o Altíssimo não descobrirá nada. Então, aí é onde nós vemos as coisas erradas, e não cremos em Deus da forma que Deus é onipresente, é onisciente, né? E é onipotente. Deus está em todos os lugares, Deus vê, Deus enxerga todas as coisas. Deus enxerga todas as coisas, boas e ruins, coisas certas e coisas erradas. O verso 12 diz assim: os maus são assim, eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Então hoje nós vemos as pessoas correndo atrás de coisas da terra. Na época que nós estamos agora passando por eleições no Brasil, né? Então o povo está colocando a confiança em homens. Uns colocam confiança no presidente do PT, né? Outro no atual presidente. Então estão buscando coisas terrenas e esquecendo das coisas de Deus. O verso 13 diz assim: parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter as mãos limpas de pecado. Aqui é Asaf reclamando, dizendo, parece que não adiantou nada. Por isso, irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, no nosso cristianismo, a gente acha, até hora, que parece que não adianta nós confiar em Deus, nós buscar, nós seguir direitinho, nós ter as mãos puras, coração limpo, né? Parece, porque vem a aflição sobre nós que nós às vezes não queremos aceitar, né? O verso 14 diz, pois tu, ó Deus,
me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Isso aqui é Asaf falando. Isso aqui é um exemplo para cada um de nós. E diz aqui, o verso 15: se tu tivesse falado como os maus teria traído o seu povo, né? Agora eu quero só dizer aqui, ó. O verso 16 diz assim: então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Aqui Asaf está dizendo assim: eu queria entender tudo isso, eu me esforcei para entender, né? Mas nós não temos que entender nada, mano. Nós temos que aceitar. É isso que nós temos que fazer, aceitar e viver com o coração puro, né? O verso 15, o verso 19, o verso 18. O verso 17 diz assim: porém, quando fui ao teu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Você está vendo aqui? Quando ele foi no templo, ele entendeu o que aconteceria com os maus. Eles são, o verso 18, tu os põe em lugares onde eles escorrega e fazes com que caia morto, né? Eles são destruídos num momento e tem um final horrível. Aqui Asaf entendeu que o futuro dos ímpios, o futuro dos maus é desta forma, né? Um dia terá fim e eles vão ter um fim terrível, um fim horrível. Então, por isso que compensa nós estar ao lado da palavra de Deus, ao lado de Deus, porque Deus é fiel. Deus cuida de nós, mesmo com dificuldade. Deus nunca disse que nós ia ter. Se você olhar para a história de José, quando foi vendido pelos seus irmãos, José permaneceu fiel. Ele não vacilou, não cometeu nada contra Deus, mas a vida dele não era boa. Preso, foi judiado, foi caluniado, foi preso, né? E ali na prisão ele ficou lá por muito tempo, mas mesmo assim ele era fiel. É assim que tem que ser a nossa vida. Asaf aqui ele está reclamando com Deus porque não compensa eu ser cristão, ter mãos limpas, né? E aí, mas meus queridos, essa é a verdade. Nós temos que ficar forte e firme porque nós temos dificuldade, nós temos sofrimento, né? Mas no fim nós vamos vencer. Porque porque um dia Jesus disse que ele mandaria água é bênção, né? Chuva é bênção. Vou mandar chuva, eu mando chuva para os ímpios e para os justos, ao mesmo tempo, tudo igual. Não muda. Então tudo que vem para nós é Deus que manda. Então é só você ser uma pessoa que administra bem o que você ganha, você sobe na vida financeiramente. Mas o nosso foco aqui na Terra não é subir na vida financeiramente, só isso. Nós temos que ter uma vida espiritual, porque o nosso futuro não é aqui. Asaf ele entendeu que o futuro dele não era financeiramente, o futuro dele era aos pés de Cristo, aos pés de Deus.
Espero que essa mensagem, pequena mensagem de hoje te ajudou a entender a palavra de Deus. Nós temos muitos textos bíblicos que, quando a gente estuda ele, parece que a gente está... Deus está fazendo com que a gente sofra. Não, o sofrimento, meus queridos, é consequência do pecado que desde Adão tem assolado a terra. Então, nós precisamos entender isso. E se você entender isso, você um dia vai estar firme, porque Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Eu quero que você entenda que Jesus vai voltar nessa terra e ele precisa, o seu povo precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados para isso. E se vocês gostaram dessa pequena mensagem, vocês vai para o YouTube e aí vocês vê lá no meu canal e também compartilhe com outras pessoas, tanto no Facebook como também nos seus grupos de WhatsApp e até lá. Espero que Deus te abençoe nesse dia, nessa terça-feira. Tenha um bom dia e até amanhã no próximo vídeo. Dá o seu joinha também, ó, seu joinha e compartilhe